Boa noite, aguardando aqui aqueles que estão a caminho, né? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Edione, Fernanda, Deus abençoe todos vocês aí nessa jornada de hoje, na chegada de hoje. E hoje eu espero que seja um tema bem importante para todos vocês, né? Bem-vindo aí, Ronaldo, bem-vindo Renato, Augusto, fofinho e fofinha, dois, né? Deus abençoe. Fernanda, estamos com saudade, viu, desse casal aí abençoado. E eu quero hoje aqui lembrar que vamos ter uma participação bem especial, né? Hoje vai estar conosco aí o nosso amado Binho, né? Ele vai bate-bola aqui comigo, literalmente no bate-bola comigo. A gente vai falar aí sobre primeiro tempo da vida, segundo tempo da vida, né? Como fazer a passagem aí do primeiro para o segundo tempo, né? Vai ser um tema que a gente vai estar trabalhando tanto esportivamente, né? Dentro daquilo que o Binho tem sido um grande profissional, quanto espiritualmente, dentro daquilo que a gente tem caminhado e vê constantemente nas Sagradas Escrituras. Então, boa noite a todos vocês que já chegaram, que estão chegando. Tá aí essa família que eu tanto amo, a Bilene e os meninos, era a Ilma, né? Aí da família de Riso, a Marcela, como está você, filha? Lita também, Alexandra, né? Cruz, Deus te abençoe. Também Gomes, né? Fabiola, deve ser Fabiola Gomes, boa noite também. Mas vamos lá, vamos começar a nossa caminhada essa noite, podendo nos colocar diante de Deus. E eu quero começar orando, né? Esse final de semana nós tivemos essa constante repetição do número de 100 mil mortos, né? Em torno aí do Covid, né? E que é um número bem expressivo. São famílias, são pais, filhos, cônjuges, amigos, que se traduzem nesses números, né? Mas também a gente tem a gratidão, né, a Deus de ver também muita gente. O Brasil hoje é o país onde mais pessoas foram curadas, né, do Covid. Então eu acho que esse também é um lado bem especial para a gente agradecer a Deus, para a gente bem dizer ao nome do nosso Senhor. Renata aí conosco, né? Juarez também entrando, Igor, aí seja bem-vindo, Micheline também. Então a gente tem que agradecer a Deus por isso. Boa noite também, Carmen. Agradecer a Deus por isso que estamos a viver, né? Do mesmo momento que a gente sente essa tristeza, a gente também tem que agradecer ao Senhor pelos livramentos. Jean, Carol, seja bem-vinda, Carol. Doce Rita Cakes, né? Seja bem-vindo também. A Ana, como é que tá você, filha? Deus te abençoe. Ana Celina, Deus abençoe essa família toda tão especial. Mas vamos começar orando por isso. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na Tua presença esta noite. Mais da metade do ano, e nós aqui estamos para Te pedir que o Senhor continue a estender as mãos sobre nossas vidas. Se não fosse Tua misericórdia, se não fosse Teu amor, se não fosse Teu amparo, o que seria de nós, Pai? Então, muito obrigado por todas as coisas. Nós Te agradecemos plenamente por tudo. E Te pedimos, visita
e traz consolo aos corações daqueles que perderam alguém nesse período, aqueles que se recuperaram, que possam perceber a importância da vida, de adorarem a Ti, de bendizerem o Teu nome, e que cada família que está a nos ouvir, Senhor, que cada família que está a nos assistir seja abençoada por Ti esta hora, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, que hoje o tema o primeiro tempo acabou. Ânimo. Começou o segundo tempo. Né? E eu confesso a vocês que esse tema me veio hoje de manhã em oração e eu fiquei assim, sem entender, né? Que tema mais, né? E eu pensei assim, caramba, essa é a realidade de todos nós. A maioria de nós estamos no segundo tempo da nossa partida. E eu poderia dizer o seguinte, alguns estão no segundo tempo por causa da idade, né? Diz que depois dos 40, né, é o segundo tempo da vida. Outros estão no segundo tempo da vida porque fracassaram no primeiro tempo, porque viram alguma coisa quebrada no primeiro tempo. O primeiro tempo de um casamento foi dor, o primeiro tempo de uma filiação foi dor, o primeiro tempo de uma empresa foi dor, foi destruição, foi insucesso. Mas existem primeiros tempos que foram dádivas também. Ganhamos muito dinheiro, vivemos aquela família de margarina, né, como se diz. Vivemos a celebração, tudo deu certo. E o segundo tempo, desse primeiro tempo festivo, precisa trazer reflexões também. Porque muitas vezes a gente está vivendo a vida como se fosse uma grande festa, uma grande vitória, sucesso em tudo, né? E aí o que acontece? A gente vai percebendo que lá longe, quando chegar os momentos finais do nosso jugo, nos perdemos. Gastamos demais o que não deveríamos gastar. Amamos demais o que não deveríamos amar. Investimos o nosso tempo naquilo que não deveríamos. Não pedimos os perdões que deveríamos ter pedido. Não fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Então, seja o primeiro tempo campeão, seja o primeiro tempo perdedor, precisamos aprender alguma coisa para o segundo tempo da vida. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas hoje é ver pessoas que estão no segundo tempo quererem se comportar como o primeiro tempo da vida. Casais que começaram no primeiro tempo com a performance sexual, com um corpinho estrutural, vão gastar o segundo tempo da vida querendo manter isso. Por isso que muitas vezes os escritórios, as salas de estética, as academias estão lotadas. Não é por causa da saúde em si, mas por essa tentativa prometeica, né, de manter o primeiro tempo de qualquer forma. Né? E esquece-se que no segundo tempo os jogadores cansam. É preciso fazer algumas substituições. É preciso dar alguns reparos. Né? E foi por isso que eu convidei Binho, porque na hora em que esse tema me veio na mente, automaticamente eu me lembrei dele. Né? E eu disse, Senhor, uma pessoa extraordinária para estar comigo hoje de noite. E a gente sobre isso é Binho. Eu tenho certeza que ele vai ter muito a enriquecer nesse tema hoje. E aí eu quero saudá-lo, né? Seja bem-vindo, Binho. Que saudade, hein? Oi, pastor, tá me escutando? Estou escutando, estamos escutando tranquilamente. É E verdade, aí, muita saudade de todo mundo. qual é o time? Diga para você aí que time que você está aí em Maceió.
Eu trabalhei 14 anos no Náutico, em Recife, aí, né? E agora eu estou aqui em Maceió, no CSA. É um time que estava na primeira divisão ano passado, agora estamos na segunda divisão. Tio, assim, o que é que esse tema traz para você? É, acabou o primeiro tempo, ânimo, está vindo o segundo, né? E eu fiquei pensando assim, por exemplo, o primeiro tempo de uma final, que são dois jogos. Digamos assim, o time no primeiro jogo ganhou 3-0. O primeiro tempo do segundo jogo, quando termina, é a aproximação da vitória. O cara diz assim: o segundo tempo é só administrar. No caso contrário, perdeu o primeiro jogo, o segundo tempo é quase desespero, né? Só temos 45 minutos para chegar lá. Para Mas tirar o também tem aquele prejuízo. fato que é o jogo único de decisão. Então, o Sim, primeiro e o segundo tempo é tudo. Então, sim. dentro da dimensão do futebol, né, do seu trabalho que mexe com... Explique para a gente como é que é o seu trabalho. Como lidar com isso? Primeiro e segundo tempo de uma partida, o ânimo do jogador, como isso aí é importante? Nos diga aí. Toda partida ela tem um ânimo, né? Assim, os jogadores eles realmente estão muito empolgados para aquele jogo, principalmente quando é um jogo decisivo. E aí, quando é um jogo, vamos dizer assim, normal, né? Há o ânimo pela competição, pela vitória, pelos 3 pontos. E realmente aquela empolgação inicial, né, do primeiro tempo, o aquecimento, a gente entra aí com 30 minutos antes do jogo, faz toda a preparação, os alongamentos, os aquecimentos, e aí sim começa o jogo. E quando termina o primeiro tempo, né, tanto como você falou, de um jogo único, como de duas partidas, vamos dizer assim, mas é um momento de a gente, primeiramente, descansar um pouco, né, repor as energias que foram perdidas no primeiro tempo, né, os atletas ali, eles estão geralmente sentados, a gente faz uma reposição de hidratação nos atletas, repositores eletrolíticos, assim, para que eles possam repor o que foi perdido no primeiro tempo, né? E depois vem as orientações da comissão técnica, do treinador, né? Para que eles possam ganhar esse ânimo novo para o segundo tempo, dependendo do resultado do primeiro, né? Ou vai correr atrás do prejuízo, ou vai consolidar uma vitória, né? E aí esses atletas eles escutam muito bem essas orientações, as mudanças que precisam ser feitas também nesse intervalo, né? E uma coisa bem interessante é o seguinte, é uma retomada de força para o segundo tempo, né? Precisamos voltar para o segundo tempo, geralmente ainda mais focados, porque quando inicia o segundo tempo do jogo, geralmente há um pouco de desconcentração, vamos dizer assim, né? Não tão concentrados, e precisa haver um foco maior nessa volta, né? E a retomada da força realmente, assim, de buscar o resultado, de buscar a vitória, né? De conquistar os objetivos daquele jogo, né? E quando é uma decisão, por exemplo, com 2 jogos é a mesma coisa. Acabou o primeiro jogo, existe todo aquele processo de descanso, de recuperação do atleta, para que no segundo jogo ou a gente vá buscar um resultado adverso ou a gente monte uma estratégia para realmente conquistar o título, vamos dizer assim, e conseguir aquele campeonato. Olha só que coisa interessante. Eu notei aqui pelo menos seis coisas, né? Primeiro, descanso e repor energia. Olha que coisa extraordinária. Primeira coisa é descansar, né? Aí você Sim, vê o sim, quanto a Bíblia, né, é profundamente sábia. Quanto Deus traz esse princípio para nós, né? Eu sempre costumo dizer, numa corrida que você está cansado, o atleta ele não desiste, ele descansa, né? Ele sim, para para, né, repor essa energia. Segunda coisa que você falou,
orientações técnicas. E é interessante, técnicas. Por quê? O cara não vai ligar o rádio para escutar o que a opinião do. Ah, se o time fizesse isso, fizesse aquilo, ele vai Sim, ouvir as orientações técnicas do perfeito, técnico, que vai dizer, vocês, a estratégia nossa vai ser essa. De repente, o perfeito. próprio jogador vai dizer assim, eu nem acredito nisso aí, mas é o que tem que ser feito, não é isso? Sim, sim, Essas são sim. orientações técnicas. Aí depois você diz tomada de força, né? Ou retomada de força, né? É como se Retomada. voltasse a animá-los. Olha, vai dar certo, a gente vai conseguir, já lutamos, Exatamente. isso já foi vencido uma vez, já foi. É, Olha, lembra daquele jogo tal, não sei o quê, né? Aí, exatamente. aí quinto, foco, né? Cada um saber o que vai ter que fazer. O zagueiro Exatamente. tem que estar ali, o atacante tem que estar ali, o goleiro tem que estar ali, né? E aí, por último, a retomada do próprio jogo, né? A retomada do próprio jogo. Então Sim, veja que coisa extraordinária, Binho. Se você perceber, esses são os princípios da vida também. Esses são os é verdade. princípios bíblicos. É assim também que a igreja entende a reconstrução de segundos tempos. Né? Às vezes, a pessoa chega na igreja, se converte, a primeira coisa que ela quer fazer é voar, é tudo. Aí você tem que dizer, calma, descansa, né? Agora você tem que entregar, você tem que perceber o que Deus está trabalhando, receber as orientações, vai fazer parte de um discipulado, vai fazer parte de um estudo bíblico, né? Perceber quais são as mudanças que precisam ser feitas, né? Tomar fôlego de novo, focar o que precisa e retornar à vida, né? Então Sim. vejam como é importante, como os princípios que você colocou aí são importantíssimos, né? E me diga uma coisa, esse descansar e repor energia, se você pudesse descrever para a gente aqui, como é que isso acontece? Então, em relação ao futebol, não é isso? Sim, sim, é o futebol. Sim. Os atletas eles voltam do jogo, né, do primeiro tempo, e imediatamente eles se posicionam assim, sentados no chão mesmo, né? Geralmente às vezes até tiram a camisa, abaixam o meião para poder ficar mais leves, vamos dizer assim. E às vezes vem algum massagista e dá aquela velha abanada, né, como a gente chama, com a toalha para dar uma refrescada no atleta. E também a reposição imediata de água, de repositores eletrolíticos, né? Eles ficam ali descansando. Geralmente, às vezes, alguns deitam e ficam com as pernas um pouco mais elevadas, né? Para melhorar essa circulação. E é um descanso assim meio que pleno, né? Assim, eles evitam até falar um com o outro, né? Porque eles chegam realmente já cansados do primeiro tempo. E depois que eles começam a retomar, aí começa a se vestir novamente, aí chega o treinador e tem aquele tempo da orientação técnica. Mas é um descanso que, assim, meio pleno, sabe, para poder retomar realmente a energia para o segundo tempo. Bem, então veja que como esse tema, né, esportivo traz tantas lições para a vida espiritual, né? É Sim, interessante. Você primeiro tira a roupa, né? Digamos assim, porque naquele momento a roupa é até um peso, né? Aí sim, você vê que o primeiro momento de um descanso, de uma restauração na vida de quem for, na vida de um homem enquanto indivíduo, na vida de um homem enquanto filho, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto esposa, é, o que é que acontece? O primeiro momento de qualquer segundo tempo, de qualquer reconstrução, é esse aspecto de tirar a roupa, né? De estar nu diante de Deus em primeiro lugar e do outro. E aí você fala da reposição, reposição. Aí eu me lembro do profeta é, 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 Isaías, né? Não, Isaías não, do profeta Ezequiel, quando ele está fugindo
da rainha Jezabel, que disse assim: decreto que até amanhã você estará morto, né? E ele é tomado por aquele choque, né? E aí ele foge, né? Ele foge e cansado, o profeta Elias, cansado, ele cai no meio do caminho, depois de andar 40 dias, e ali ele diz: eu quero morrer. Né? Eu quero morrer. E ele desfalece, ele desmaia. Veja como é interessante esse primeiro momento do descanso. Eu até já fiz uma pregação sobre isso. O que é que Deus faz? Manda um anjo. No primeiro momento, esse anjo acorda Elias e dá a ele alimento. Mas Elias volta a dormir. Por quê? Porque o primeiro alimento foi o alimento do descanso. Foi o alimento da reposição de energia. Não é isso? Vejam que princípio extraordinário na Bíblia. Ele estava andando há 40 dias, ele estava lutando contra isso. E aí ele foi receber uma reposição. Né? E aí, no segundo momento, o anjo acorda ele, alimenta-o e diz: agora vá, agora siga. Né? Siga para o monte que Deus determinou. Então, olha que coisa extraordinária, Binho. E é interessante perceber. Você falou de uma outra coisa, eles evitam até falar. Né? Sim. Pensa isso num princípio de comunicação de casais, de pais e filhos. Né? Tem um momento em que o silêncio é preciso. Né? Para que se respire, para que se avalie: poxa, eu errei nisso, eu gritei com meu pai, poxa, eu fui pesado demais com meu filho. Né? Só que, em seguida, imagine, se não for feito esse tomada de força, essa retomada, eles vão entrar no jogo também desorientados, né? Então, sim, tem a hora do calar e tem a hora do né? A gente vê até eu nunca estive nesse momento, mas acho que deve ser emocionante para você e para a equipe. Vamos lá! Poxa, vamos ser campeão, é nosso! Né? Então, é um momento que às vezes acontece exatamente dentro do vestiário, mas também lá na beira do túnel, antes de entrar para o campo, mais uma vez aquela retomada de força, aquele incentivo de um ao outro para poder realmente chegar no campo e ter aquele desempenho no segundo tempo, né? Então assim, para vocês todos que estão a meditar nesse instante conosco, qual tem sido, entre o primeiro e o segundo tempo, o momento do silêncio e o momento do falar? Né? Qual tem sido o momento da oração, da quietude e da comunicação? Né? Eu acho que é importantíssimo o discernimento disso. E aí, vamos entrar um pouquinho nessas orientações. Essas orientações são o quê? As anotações, erros? Como são essas orientações técnicas? Geralmente o treinador ele faz um resumo do que aconteceu no primeiro tempo, né? Alguns treinadores até levam um caderno para o campo e fazem essas anotações com as possíveis correções do primeiro tempo, né? Justamente onde errou, onde precisa corrigir, os posicionamentos de um atleta e de outro, né? Como ele quer mudar a estratégia para o segundo tempo, de repente, o time vinha jogando de um jeito, ele quer mudar para o segundo tempo, e principalmente as correções individuais também, né? Ele faz muita correção individual, né, com os atletas, e aí faz aquele resumo do que ele quer realmente como estratégia para o segundo tempo. Então, assim, se a gente fosse para o mundo espiritual, né, e você já é um grande orientador de vidas também, nesse aspecto espiritual, na caminhada espiritual, a gente diria que essas orientações são aconselhamentos, são leituras bíblicas, estudo da palavra de Deus, os discipulados, que são importantíssimos na vida de quem seja, né? Discipulados de jovens, discipulados de casais. Você mesmo, acho que já
já uns seis discipulados, né? Por aí, ou mais, né? Eu acho que foi em 7 discipulados de casais que participamos. Pois é, então, assim, esse é um momento importante, né? Na construção desse tempo. Aí vem. Na caminhada cristã, né, pastor? Assim, o cristão ele precisa dessa caminhada, né? Desse apoio, tanto do pastor, desse pastoreio, como também dos próprios irmãos, né? Viver em comunidade, trocar experiências, trocar os ensinamentos de Deus. Às vezes, o que um passou serve para o outro. Então, assim, participar desses movimentos, né, seja o discipulado, seja os estudos bíblicos, homens de oração, enfim, eu acho que é muito importante na vida de qualquer cristão. Eu lembro de uma imagem que eu escutei quando eu era adolescente, e que um pastor foi visitar uma família, e a família começou a dizer assim: não, eu faço minhas orações em casa, não, eu posso. Não, aqui a gente cuida da nossa própria espiritualidade aqui, né? E aí tinha um fogo de lenha, né? Aceso ali, as lenhas tinham se tornado brasa, pipocando, a panela já estava. Aí ele pegou uma brasa e tirou, né? E tirou ali do fogo e deixou ela no canto. E aí começou a conversar. Momentos depois, tinha se tornado o quê? Um carvão, né? Carvão de novo, né? Aí ele diz, olha, uma vida cristã longe da comunidade é assim, né? Óbvio, a gente tem muitas dificuldades, né, Binho? A gente tem dificuldades com comunidades, a gente tem dificuldades com vidas dentro da igreja. Afinal, a igreja é um hospital, em primeiro lugar. Então, a Sim, igreja não só tem gente perfeita. Você vai encontrar a minha vida como pastor, a vida de um outro líder. Se você entrar na igreja e o cara disser, aqui só tem perfeito, saia porque é um hospício. é, Né? é Agora, verdade. todos nós ali estamos tentando crescer, estamos tentando melhorar, vamos ter erros, vamos ter acertos. O que a gente não pode, de uma certa forma, é não ouvir o técnico. Né? E nesse sentido, o técnico é Cristo. Né? Eu diria que Verdade. não é nem Cristo, é Cristo. É importante a gente ouvir o que Cristo tem a dizer. É importante a gente ouvir quais são as orientações do Senhor. Né? E aí, essa tomada de força é o Espírito Santo nas nossas vidas. Né? O símbolo de força das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, nós não combinamos essa conversa, certo? Não, de jeito nenhum. Eu só fiz o convite, ele disse, ok, tudo que Um convite para variar de última hora, né, pastor? Como sempre. 4 horas da tarde, não é? Então, assim, a gente não arquitetou essa conversa, está Nada, nada. verdadeiramente tendo uma conversa do Espírito Santo, da orientação divina, e vejam que coisa extraordinária, né? Os passos que são tomados dentro desse intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, né? Eu fico imaginando assim, quando começa o segundo tempo, o time tá ali, precisa fazer um gol. Um gol. Aí tá, 10 minutos. É um ânimo, né? 20 minutos, outro ânimo. 30 minutos, outro ânimo. Os 15 últimos minutos do jogo, qual é a orientação do técnico? Levar um Realmente assim. gol é morte. Levar um É gol é verdade. morte. Né? Eu acho que esse final de Geralmente, semana foi o jogo do Palmeiras e Corinthians. Né? 50 minutos, o Corinthians, sei lá, o gol. Mas levar nos um gol acréscimos. é morte. Mas precisa É fazer. verdade. E aí? Assim, uma coisa que me veio à mente, né, você falando, eu me lembrei muito, e também é uma analogia, acho que interessante. Essa questão de escutar o técnico, né, de escutar o especialista. No caso, nós cristãos, de escutar Deus, né? É como você falou, a questão da torcida, às vezes, agora a gente está jogando sem torcida, né? Mas a torcida muitas vezes fica ali numa crítica muito grande aos jogadores, e às vezes, se eles escutam a torcida, eles podem ir para baixo, o ânimo deles irem para baixo. E aí a mesma relação a gente faz na vida espiritual, vamos dizer assim, quando a gente deve escutar Deus, né? Porque às vezes tem pessoas ao nosso redor
que de repente não são pessoas, vamos dizer assim, com orientação de Deus mesmo para nossas vidas, e a gente termina escutando as pessoas erradas, né? Às vezes a gente precisa escutar as pessoas certas, ou primeiramente Deus, ou as pessoas que realmente estão numa caminhada cristã, debaixo, né, da graça. Isso é importante também. E principalmente num tempo de opiniões, né? Porque hoje as pessoas Exatamente. têm muita opinião. Opinião marcada por isso, opinião marcada por tal ideologia, por tal pensamento. E realmente, isso que você está falando é muito interessante, Dinho, porque, por exemplo, a gente hoje tem uma facilidade dentro do reino de Deus hoje que os irmãos antigos não tinham. A gente bota na internet e põe lá no YouTube pregação sobre tal coisa. Vai sair 1.000 pastores, 1.000 palestrantes, igrejas que são projetadas para a comunicação virtual, tudo, né? E ali vai vir uma enxurrada de doutrinas, de pensamentos, de ideias, né? Óbvio que aquilo que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, onde for pregado, é pleno. Se a palavra de Sim. Deus e o Espírito Santo estão presentes numa missa católica, na pregação de um padre, não deixa de ser palavra de Deus, né? Se estiver sendo pregado na igreja universal, de verdade, a palavra de Deus, e o Espírito Santo estiver movendo aquilo ali, né? Por exemplo, eu gosto muito daquele programa que tem lá, da filha do bispo de Macedo, com um rapaz lá, um pastor, que blindados, casamentos blindados. Eles escreveram até um livro, 1 e 2. Então, se está pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo, agora, o risco que a gente corre é que em torno disso vem opiniões, vem o jeito de se dizer, vem heresias, inclusive. Então, a gente precisa ter uma orientação espiritual dirigida. Quem é o sacerdote de nossas vidas? Essa é a primeira coisa que a gente tem que perguntar, sabe? Quem é o sacerdote de nossas vidas? Porque às vezes a gente diz assim, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem um som melhor, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja toca uma música mais não sei o quê, eu vou para aquela igreja porque... Mas quem é o sacerdote de nossas vidas? Qual foi o homem que Deus levantou nas nossas vidas para estar ali? Ou uma mulher numa igreja que tenha pastora. Agora, vamos lá. Quais são também os orientadores que eu tenho na minha vida? Então, por exemplo, quantos discipulados que, quando acabam, a pessoa se transforma no orientador daquele casal, né? Às vezes, antes mesmo de falar com o pastor, aquela pessoa liga para Binho e Renata, aquela pessoa liga para Rodrigo e Aninha, né? Aquela pessoa liga para Ivânia e Jean, liga para Rony e Micheline, e eles vão dar aquela assistência primária e, se preciso, trazer para mim. Então, essa coisa é muito importante. Essa coisa é muito importante. Quem você vai colocar como orientação espiritual na sua vida? E, às vezes, a gente permite um amigo, né, do trabalho, a gente permite que um escritor qualquer, a gente permite que opiniões façam esse papel nas nossas vidas. E quase sempre a gente afunda, né? Quase sempre a gente se perde. Então, essa coisa que você está colocando aí da torcida, realmente, vai, não sei o quê, cara de pau, cara se deixar isso aí. Geralmente é isso, E assim, voltando pro jogo, como você falou, né? Só lembrando, aquela coisa, se fizer um gol, é Deus. Sim. Mas também, se perder, morreu, né? Esse é o olhar da torcida. Mas diga. A gente costuma dizer que o futebol às vezes não tem memória, que o jogador às vezes dá um título pro time, mas no outro jogo ele faz uma besteira, a torcida xinga ele como se nada tivesse acontecido, como se ele não fosse importante. Mas voltando pro jogo, né, eu acho que assim, nos momentos finais da partida, nos últimos 15 minutos, como você perguntou, precisa de ter algumas coisas importantes. Primeiro, ter muita sabedoria e muita calma, paciência, né? Tanto vencendo como se tiver, não adianta desespero,
E também tentar continuar escutando ao máximo a voz do treinador, né, para manter as orientações, porque às vezes vai ter um lance, uma bola parada, vamos dizer assim, uma falta para ser cobrada, e você tendo uma orientação de como vai ser feito isso pode ajudar. Mas acima de tudo, eu vejo que é a questão de um ajudar o outro, sabe, pastor? É dentro de campo. Nos momentos finais, é onde aumenta ainda mais essa concentração, né? Essa ajuda, é onde você busca as forças para continuar, para ir no último limite e ter energia para chegar no final da partida bem, né? E acima de tudo, muita sabedoria tem que ter, porque senão você pode jogar tudo a perder. Eu fico lembrando daquelas cenas, né? Time lá, 45 minutos, aí uma falta, um escanteio. Aí o goleiro sai, vai para lá, tudo, né? Sim. Só que aí a bola sobra. Então, Aí é lá todo atrás mundo também tem que é o correr para desespero. lá. Então, essa. Só lembrando um fato interessante, né? Mas eu vivi a Batalha dos Aflitos, né? Algumas pessoas que não acompanham muito futebol não sabem, mas em 2004 o Náutico jogando contra o Grêmio nos Aflitos ficou marcado esse jogo para a história, né? Como a Batalha dos Aflitos, porque nós tínhamos dois pênaltis, nós perdemos dois pênaltis, era um jogo que valia o acesso à primeira divisão do futebol nacional. E chegou um momento que houve uma confusão no segundo pênalti e 4 jogadores do Grêmio foram expulsos do jogo. Ou seja, o jogo estava totalmente nas nossas mãos. E como a gente perdeu o pênalti, o desespero da equipe foi tão grande, que a gente terminou tomando um gol mesmo com 4 jogadores a mais. E esse jogo foi épico, assim, né? Infelizmente a favor do Grêmio, mas é mais ou menos isso. Se você não tiver calma, sabedoria, você pode colocar tudo a perder. Pois é. Então assim, vamos para um mergulho espiritual agora, né? Com todos. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu me lembrava de algumas histórias bíblicas, né? A gente tem uns 45 minutos da vida que é Sansão, né? Sansão, primeiro tempo de Sansão é um primeiro tempo de glória, né? Ele mata um leão, ele arrasa com o inimigo, casa com uma mulher muito bonita que ele gostava dela, tal. E aí, no intervalo, uma tragédia acontece, porque sabendo o quanto Sansão amava aquela mulher, os filisteus tocam fogo na casa e mata a mulher enquanto Sansão estava viajando. E aí ele volta para o segundo tempo da vida e perde-se, porque ele perdeu o amor dele, ele perdeu a vida dele, e entra nessa história a Dalila, né? Dalila. E o segundo tempo da vida de Sansão, durante 45 minutos, foi nos braços de Dalila. Até que no 45 minutos ele vê e está perdendo o jogo. Dalila entrega ele aos filisteus, ele está lá preso, foi tirado dele os olhos, ele ficou cego, e aí ele faz uma oração a Deus. E aqui é extraordinário. Eu fico imaginando se a gente fosse levar o futebol 45 minutos, pênalti, 2-2. Dubai, né, que é aquela decisão do Mundial. Sim. E aí está lá o time brasileiro jogando com o Real Madrid. Imagine esse vai tal jogador bater esse pênalti. Foi isso que aconteceu com Sansão. E ali Sansão disse: Senhor, me perdoa pelos erros que eu cometi, me perdoa porque eu desprezei o dom que você me deu. E a Bíblia diz que naquele momento os cabelos de Sansão voltaram a crescer e o Espírito Santo
retomou Sansão. E a Bíblia diz que no dia da sua morte, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Então, aquele homem conseguiu fazer do segundo tempo algo extraordinário. É uma pena que foi aos 45 minutos. Mas também Sim, temos Gideão. Né? Gideão chega ali no intervalo do primeiro tempo, se esconde numa caverna, com medo dos filisteus também. E aí o que é que acontece? Deus manda um anjo para ele e diz assim: tenha bom ânimo, homem valente. E ele é escondido, né? Eu acho que ele diz assim: esse anjo está querendo tirar a onda, né? Mas o que é que estava acontecendo? Deus estava vendo o que o Gideão não via ainda. Porque Deus sempre está no final do jogo também. Deus sabe o sim, que vai acontecer. E ele não desiste de lutar por nós. Ele não desiste de estar ali conosco. Ele não desiste. Se a gente pensar, por exemplo, aquela batalha dos aflitos, ao contrário, né, pela cabeça do Grêmio, digamos do assim, Grêmio, vejam, exatamente. né? Vejam. Então, assim, nesse aspecto, é interessante perceber que quando o Gideão volta para o segundo tempo, ele volta renovado, ele volta firme, ele inclusive pede a Deus sinais, Deus lhe dá, e quando Deus diz para Gideão: agora sou eu que estou te pedindo, faça assim, ele faz e é vencedor. Né? Um segundo tempo também difícil foi o de Davi, né? O rei Davi. O rei Davi foi um homem que viveu um primeiro tempo extraordinário, mas no segundo tempo ele cometeu dois erros. O primeiro erro foi fazer o censo do povo. Deus havia proibido isso, mas ele fez o censo para saber o quanto ele tinha de poder, o quanto ele já tinha conquistado, né? E Deus e houve uma maldição e ele perdeu mais de 60 mil pessoas. E o segundo foi aquele com Batseba, que ele se entregou aos 51 anos a um adultério e quase que morre ali, se destrói. Mas é interessante, no 40 minutos do segundo tempo, Davi escreveu o Salmo 51. Compadece de mim, Senhor. Né? Se você fosse me destruir agora, você era justo. Mas em ti está a misericórdia, em ti está a compaixão. Já um outro segundo tempo que foi desastroso foi o de Salomão, do filho de Davi. Né? Porque Salomão jogou bem até os 25 minutos do segundo tempo. Mas a partir dos 25 minutos, o poder, a riqueza, a beleza, as mulheres, destruiu o coração daquele homem. Né? E ele acabou o jogo sendo rejeitado por Deus. Mas há um segundo tempo extraordinário também, é o de Pedro. E é interessante perceber que Pedro chega a quase desistir. Ele volta a pescar, ele volta a sua trajetória antiga, né? É como se ele dissesse: eu traí o meu amor, eu traí aquele que é o centro da minha vida, que é Jesus. Eu não tenho mais o que fazer, né? Aquele homem que disse dias antes: eu morro por ti, Jesus. E aí quando Jesus reencontra Pedro, ele só pergunta uma coisa: tu me amas, Pedro? Sabe por quê, Binho? Eu acho que essa é a coisa mais extraordinária da vida humana. Santo Agostinho dizia assim: ame e faça tudo o que você quiser. Porque o amor realmente estrutura tudo nas nossas vidas. O amor é o que impulsiona tudo. O apóstolo Paulo diz assim: se não tiver amor, é tudo em vão. É. Então, quando Cristo chega para Pedro no segundo tempo e diz assim: você me ama? E Pedro diz assim: Senhor, eu sou teu amigo. A resposta não era essa. Eu fico vendo assim, é assim que acontece muitas vezes quando a gente tropeça no primeiro tempo, no intervalo. Sabe? As coisas extraordinárias da nossa vida, Deus pergunta: você ama isso aí? E a gente fica: não, Senhor, eu não sei e tal. Né? E Deus assim diz assim: olha, se você ama, perdoe, peça perdão, recomece. Se você ama, não desista. Sabe, Binho?
E você é uma prova plena disso. Eu me lembro de uma conversa épica na minha vida que eu tive com você no final de 2016. Eu tenho aquelas folhas guardadas até hoje. E eu já mostrei para você que 80% daquilo que a gente conversou ali, eu disse, eu vou mudar na minha vida, sabe? Verdade. Foi, e foi um momento único na minha vida. Eu me lembro, estávamos em Wang, lá na encruzilhada, lá naquele galeto. Você Sim, chegou lá, pastor, não tem muito tempo não, comemos o galeto, e depois foi. você pegou ali, olha, assim, é assim, é assim, é assim, o senhor precisa trabalhar isso, mexer nisso, mexer naquilo, e você saiu dali, eu fiquei com a lista nas mãos, eram 26 itens, eu digo tanto você, E foi com né? muito amor, né, pastor? Foi com muito amor, isso é mais importante, né? Muito amor, meu. E assim, depois daquele dia, a minha vida se transformou de uma forma que nem eu conseguia imaginar estando ali. Então, quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama, era o mais importante. E sabe, é essa resposta que a gente precisa dar nas nossas crises, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso cônjuge, em relação à igreja. Às vezes a gente passa por um momento difícil na igreja, a gente diz, eu não vou ali mais não. Mas caramba, foi aquela comunidade que Deus nos resgatou, nos deu, nos fez estar ali, né? É assim também, às Sim, vezes a gente diz, meu Deus, essa mulher não tem jeito, é uma pingueira na minha cabeça. Mas foi ela que Deus colocou na nossa vida. Foi ela que o nosso coração bateu forte. E lá no altar a gente diz assim: eu estarei com você para sempre, né? E você será. Eu acho muito lindo. Tem uma parte nos vossos sacramentais que diz assim: esquecendo todos os outros, você será o único, né? Então, eu acho que todos nós que estamos a nos ouvir, estão a nos ouvir nesse instante. Se você está no segundo tempo, não importa, porque tem uma diferença espiritualmente para o jogo comum. É que o segundo tempo é um milagre. É sobrenatural. Quando nós colocamos o segundo tempo da nossa vida, a reconstrução de Deus é plena. Não tenham medo, porque Deus não perde pênalti. Não é isso, Binho? Deus não verdade. perde gol. Deus não perde. Olha, a vitória já é plena. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim: nós somos mais do que vencedores Vencedores, em Cristo Cristo Jesus. Sabe o Jesus. que é você começar? Imagine só a cena: o seu time entrando aí, você dizendo, gente, nós já vencemos. Agora lute, jogue, mas nunca vencemos. Eu já sei o que é que vai ser o final, né? Dom Paulo tem até uma imagem que ele brinca muito com ela, que ele diz assim, quando a gente assistiu aquele jogo de 94, Brasil e Itália, a gente assistiu, Baggio perdeu o pênalti, não sei o quê. Mas hoje, quando a gente assiste, até passou, né, recentemente, a gente Sim, já sabe como vai ser. A gente sente as emoções, tudo, mas o que, é que acontece? A gente sabe que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, tetracampeão. A gente vai ouvir Galvão Bueno gritando, é tetra, não é isso? É exatamente. assim as nossas vidas, quando a gente está em Cristo, sabe? Então, tanto a você quanto a mim, quanto a essa família tão bonita que Deus colocou na sua vida, que é a Renata, o Mateus e a Amém. Mamá, quanto a todos os casais, quanto a todos os que estão a nos ouvir hoje, o final, a gente é campeão. É verdade. Suportem as lutas, suportem as lutas, aprendam a pedir perdão, aprendam a perdoar, sabe? Sejam ajuda um para o outro, seja esse jogador que está lá e vai firme, vamos conseguir. Não ouçam os gritos da torcida, porque torcida é hoje, como o Binho disse, né? E amanhã é o seu pior inimigo. E Exatamente. saiba de uma coisa, né? Quando as nossas vidas estão entregues ao Senhor, isso não significa que nós nos isentamos de sofrimentos. Jesus diz assim: no mundo tereis aflição.
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é assim no casamento, é assim. Olha como pastor, a gente olha determinados momentos e diz assim, meu Deus do céu, né? A gente diz, hoje eu vou descansar, segunda-feira eu vou descansar. Aí é o dia que a gente vai trabalhar, né? E, e assim, mas a gente, no final, olha tantas vitórias, tantas plenitudes, tantas belezas, tantas reconstruções, que Deus não nos desampara. Poxa, quantas vezes a gente chorou juntos, amigo, Sim, e eu pensava assim que era o fim, que eu dizia para você, não sei o que fazer, né? E você estava lá do lado. Lembro de quantas vezes eu acho que se tivesse em determinado momento do ano ali de 2017, a hierarquia dos telefones atendidos, tanto na sua agenda quanto na de Renata, eu acho que o que mais ligou para vocês naquele ano fui eu. é E eu lembro que verdade, eram conversas de 30 minutos, 40, 50 minutos. é verdade. E assim, o amor e o carinho que vocês ouviam, que vocês pastoreavam o próprio pastor de vocês, nunca esqueçam disso, sabe? Amém. Porque Deus tem essa vocação e essa missão na vida de vocês e, acima de tudo, ele uniu para que vocês pudessem servir também um ao outro e aos outros. E a todos Amém. que estão nos ouvindo, não importa que momento do segundo tempo você está na vida. Se você viveu um primeiro tempo glorioso, tudo foi bom, e o segundo tempo está sendo difícil, suporta. Lembra das coisas extraordinárias, traga as memórias, traga à memória aquilo que te traz esperança, sabe? Se o segundo tempo e o primeiro tempo foram ruins, está sendo ruim o segundo e o primeiro foi ruim, suporta. Deus pode resolver todas as coisas. Espere com paciência no Senhor, que Ele se inclina e muda a partir do nosso clamor, né? Então, eu fico vendo agora aqui, diante do que estamos conversando, diante de tudo que o Espírito Santo já gerou aqui nessa nossa conversa, o quanto o tema não foi uma escolha, foi uma dádiva, meu. Amém. É interessante quantas coisas extraordinárias a gente já falou aqui, né? Sim, E eu tenho certeza que muitos de nós, eu, você e todos que aqui estão, estávamos precisando ouvir do Espírito Santo tudo isso. Então vamos lá. Primeira coisa, no intervalo, descanse, aquiete a alma, reponha as energias, tira a roupa, fique nu diante de Deus, fique nu diante da pessoa que você quer realmente reconstruir esse segundo tempo. Reponha as energias. Sabe como é que um casal, numa crise, se repõe em energia? Enamorem-se, voltem a admirar um ao outro, sabe? Até mesmo no silêncio se fale nos olhos. Como é que um filho repõe a energia da sua relação com o pai? Reconheça o erro, peça perdão ao seu pai. Como é que um pai repõe a energia, se conquiste esse amor, esteja lá de novo, né? Aí, ouça as orientações certas, busque as pessoas certas. Existe muita gente para atrapalhar e poucas para verdadeiramente estar ao seu lado e edificar. Entenda que as mudanças que precisam acontecer não são mágicas. Elas não vão vir do céu feito a carruagem que veio para Elias. Deus vai nos dar força para trilharmos isso, sabe? Somos nós que precisamos dar os passos para essas mudanças, porque a mudança já aconteceu em Cristo Jesus. Vamos tomar força, desânime não. Respira. Vamos lá, lembra daquele dia. Olha, lembra daquele momento, vocês não tinham nada e Deus abençoou. Olha o milagre que Deus já fez. Olha o que Deus trouxe. Olha o que Deus compôs. Alguém está me ligando aqui.
Olha o que Deus recompôs. Então, para frente, né? Foco, passos que precisam ser dados. Então, filhos amados, a única diferença do nosso time para todos os times é que o time de Cristo é mais do que vencedor. Amém. Porém, todas essas coisas a gente precisa fazer, né? Toda essa caminhada a gente precisa trilhar em Cristo. E tanto eu, quanto você, Binho, quanto a família, quanto cada um que está aqui, estou vendo aí os nossos dirigentes, Marcela está aí também, eu sei que está Riso e Ivanildo, sei que está Jean e Vânia, Rony e Michelin estão aí. Vi Rodrigo também entrando, provavelmente a Aninha está por lá. Vi a e o pai do ano, né? Renato está aí, Luciana. Carmen. Todos nós que aqui estamos, entendam. O que o Espírito Santo quer falar para nós, em resumo, essa noite o segundo tempo pode ser até difícil também, mas vocês vão vencer. Amém. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém. Descansem. Amem. Perdoem. Para frente. Porque até aqui o Senhor esteve conosco. E Ele vai nos deixar agora. Então, eu digo para você, Binho, que essa noite foi além das minhas expectativas. Amém. E eu quero encerrar orando. E queria que você fizesse essa oração. Nós ainda temos em torno de 2 minutos aí para terminar a nossa live. Mas faça essa oração, filho. Amém. Só as considerações finais, né? Eu acho que muito feliz também estar participando aqui com o senhor, com todos, né, da nossa paróquia. Tantos amigos aí que eu vi entrando também, morrendo de saudade de todos. Queria deixar um beijo para todo mundo e dizer o seguinte, que mesmo que no segundo tempo você esteja cansado, não pare. Deus mandou você jogar a rede e continuar jogando a rede. Não pare. Vá até o final e a vitória você vai conquistar. Amém? E dia 20 eu tô aí, quero você com a gente, viu? Já mandei o áudio, escute. Faça essa oração. Amém. Filho. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por tantos ensinamentos, por algo tão divino do Espírito Santo, Senhor, que Tu conduzistes nesta live, através de um tema que tem a ver com a minha profissão, mas que espiritualmente também nos traz tantos ensinamentos, Senhor Deus, que possamos sair daqui mais enriquecidos, acreditando que as nossas energias elas estão sendo repostas, Senhor Deus, que o nosso segundo tempo ele vai ser vitorioso em Teu nome, Pai. Tu possas abençoar a vida de todos que estiveram aqui conosco hoje nessa live e que Tu possas nos dar a vitória que já temos, Senhor Deus, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu peço a Tua permissão, Senhor, para abençoar a vida de todos que estão aqui conosco e que Tu possas também abençoar a minha família e a vida do pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém, filho. Olha, e Deus abençoe. Para mim foi uma noite riquíssima espiritualmente e que os frutos dela sejam presentes na minha, na sua, na vida de todos nós aqui. Olha, quem gostou, diga aí, amém, eu gostei. Escreva aí, quero ver quem. Amém. Olha aí, Luciana. A gente está Beijo, Lu. nos momentos finais. Então vamos lá, coloque aí para ver quem é que está ligado aí. Marcela, que noite linda. Lipe, eu vi Lipe entrando. Aí também, Juarez, olha só. Flaviana. Temos 30 segundos só agora. Ivânia. Obrigado, filho. Deus te abençoe, Alexandre. Valeu, gente. Um abração. Todos. Paz de Cristo. Vamos deixar ela gravada para todos que quiserem ouvir depois ou então compartilhar com alguém.
Deus abençoe. Paz de Amém. Cristo. Amém. Beijo, Paz, pessoal. paz.